Alexandre de Moraes foi oficialmente notificado por ordem da Justiça dos Estados Unidos, e a notícia caiu como uma bomba nos bastidores do STF. O advogado ligado a Donald Trump confirmou que, após tentativas frustradas no Brasil, um tribunal americano autorizou a notificação direta por e-mail. Agora, o ministro pode ser obrigado a responder perante a justiça americana, em um caso que já provoca tensão máxima no cenário político. O clima é de choque, medo e correria nos bastidores. E o que vem pela frente pode mudar tudo. Veja o vídeo. Em primeiro lugar, é válida essa citação por e-mail? A gente pode ter algum tipo de estranheza em relação a isso, até porque nós, por diversas vezes, dissemos aqui que era um absurdo que, por exemplo, o Elon Musk fosse intimado ou citado numa tuitada do STF. O STF tuitou: Elon Musk, esteja citado, né? Como diriam os incorretamente, obviamente, e que eu estou brincando. Mas como é que funciona? A questão é, óbvio, você não pode começar, ou o seu primeiro passo para citar alguém não pode ser mandar por um e-mail. Esse não é o primeiro passo, mas pode ser o último. Se é o último, se você já tentou todos os demais, se não houve alternativa, o e-mail é possível, e não só nos Estados Unidos, hein? Aqui no Brasil também. Já houve casos aqui no Brasil em que, por exemplo, a citação foi feita até por WhatsApp. Você tem uma emergência, o juiz precisa se comunicar com a parte, aquilo é dado como válido. O importante é que a comunicação se faça se não há outra forma. Alguém me dirá assim, mas aí a gente não devia usar o edital, né? O edital, ele existe quando você não sabe onde a pessoa está. Mas se você sabe onde a pessoa está, tem o contato dela, e é o caso, esses 2 e-mails para onde mandaram a citação do Moraes, um deles é o que o Moraes tem registrado no STF, portanto é o e-mail funcional dele válido, está registrado no site do STF. E o outro, o próprio Moraes usou para se comunicar sobre esse caso com a própria Rumble, inclusive em 2025. Então é um e-mail que o Moraes não apenas tem, é legítimo, é válido, como ele usou. Ele foi usuário desse e-mail. Então, assim, a gente teve já uma tentativa de mandar essa citação, a Trump Media e a Rumble mandaram a citação pelas vias convencionais, cumprindo a convenção de Haia, cumprindo tudo que devia cumprir, enviaram para o STJ. O STJ tinha o papel de ser carteiro. O que ele fez? Ele pegou a carta e comeu a carta. Sabe, o meu trabalho, o meu cachorro comeu? Mais ou menos isso. Colocou em sigilo o caso, o Gonê foi chamado a se manifestar e disse que a citação não devia seguir adiante, e aí? A justiça americana, nesse caso, faz o quê? Desiste da ação? Não. Ela tem outros mecanismos. Esses mecanismos alternativos são, por exemplo, o e-mail é válido e assim foi. Sobre a questão que você menciona, Paula, da AGU, que o Ministério da Justiça, quem responde, embora o Ministério da Justiça, o Estado brasileiro, possa responder por um ministro que age em nome da sua função, o Moraes, ele deu essas decisões ilegais, inconstitucionais, em nome da sua função. Ele não agiu como pessoa física, ele agiu como juiz de Estado. No entanto, ele não foi citado como juiz, ele foi citado como pessoa física. Então o que deveria acontecer num caso como esse, a regularidade é o Moraes aparece no processo e diz, eu não sou a pessoa correta para responder a esse processo. A pessoa correta para responder a esse processo é o Estado brasileiro. Mas quem está sendo citado é o Moraes, então ele precisa aparecer. E se ele não aparecer, ele será julgado como pessoa física. Não dá para o Ministério da Justiça ou a AGU aparecer do nada e falar assim, olha, vocês citaram errado, então eu vou aparecer no lugar, substituir a pessoa correta e assim segue o processo. Não, o próprio Moraes é quem deveria aparecer, entre aspas, corrigir esse possível equívoco. Mas é claro que o que vai acontecer, o Moraes não vai responder, muito provavelmente, até porque se ele responder e disser que a citação é nula, ele se dá por citado, né? Então tem aqui um problema sério se ele aparecer dizendo, opa, vocês erraram, erramos agora, então acertamos, se apareceu, está citado. É você mesmo. É você mesmo. Então é provável que ele não apareça, em algum momento o Estado brasileiro vai alegar que essa citação é nula e caberá aos Estados Unidos tomarem essa decisão. O ponto aqui, né, Paula, é que o Moraes está se expondo nos últimos tempos demais. Já tomou uma invertida da justiça italiana, no caso Zambelli, do STF, inclusive, entre aspas, do STF italiano, já tomou uma invertida da Defensoria Pública da União, no caso Eduardo Bolsonaro, que diz que o Moraes é um juiz parcial, e agora toma, entre outras, né, já tomou várias invertidas, agora toma mais essa invertida e se torna réu. Até se isso não for anulado, ele é réu. Um ministro do STF réu na Justiça dos Estados Unidos. E, junto da Rumble, é um pedido indenizatório e declaratório. Ou seja, tem um pedido lá dizendo para que o Moraes seja declarado um violador, uma coisa assim, e para que as decisões sejam declaradas nulas, as decisões do Moraes que, enfim, tramitaram fora, de alguma forma afetavam as empresas nos Estados Unidos. Esse pedido declaratório, né, tem um efeito que é o de nada que o Moraes fez poderá ser utilizado fora dos Estados Unidos. E ele terá o símbolo do Moraes, se isso for dado à Trump Media, né, esse pedido de que Moraes seja carimbado como um violador será efetivo. Agora, se fosse uma ação criminal,
a gente teria uma repercussão internacional forte. Porque aí ele poderia ir para a lista de Interpol, aquelas histórias todas. A gente teria uma consequência internacional. Se o pedido é só indenizatório, é uma ação civil, vamos dizer assim, o cumprimento dessa decisão, se ele não tem bens lá fora, se ele não tiver dinheiro nos Estados Unidos, esse cumprimento dessa ação só valerá com a anuência da justiça brasileira, que foi a mesma justiça que não deixou a citação ir adiante. Alguém dirá, mas não dá para... Mas o Moraes tentou bloquear lá fora. Mas o Moraes tentou bloquear lá fora e por isso que ele recebeu esse processo. Ele recebeu esse processo justamente porque ele fez mais do que ele poderia, ou do que ele deveria, e foi acionado em razão disso. Então creio que a justiça norte-americana não vai tentar fazer a mesma coisa que o Moraes fez há um tempo atrás, justamente por considerar que isso é abusivo. Portanto, um pedido indenizatório contra o Moraes terá efeito dentro dos Estados Unidos se ele tiver bens lá. Ou terá de passar pelo trâmite de uma aprovação da justiça brasileira, STJ, etc., que aí é muito difícil, até porque as pessoas aqui no Brasil têm receio, têm medo do Moraes, o STJ mesmo, o Bonet, que também foi chamado a se manifestar nesse caso, essas pessoas todas têm o Moraes como uma espécie de chefe.